Olá, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina eletiva Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! Olha só, galera, professor Francisco Souza na área, né, com mais uma aula da nossa bela e linda disciplina aí que aborda, né, o nosso estado do Piauí. Hoje, terça-feira, 4 de outubro, né, terça-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco, né? E por que destacar São Francisco? Porque é o padroeiro da ecologia, né? É o padroeiro aí da natureza que o nosso Piauí, diga-se de passagem, é bastante rico, tá? Olha só, deixa eu ver quem que está conectado. Nós temos aqui conectado Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Baixa Grande do Ribeiro, Boqueirão 2, isso. Nós temos aí Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Boqueirão 2 e 3, Canto do Buriti 1, Jerumenha 3, além dos nossos polos aí de Redenção do Gurgueia 3 e São João do Arraial 1. Boa tarde, galera, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, fico feliz em ter a presença, né? Fico feliz aí pelo fato de vocês estarem assistindo a nossa aula. Tudo tranquilo, tudo bem? Vamos partir para o nosso slide, lembrando que as nossas aulas ocorrem às terças e sextas-feiras, né? Nós temos aí 1 hora aula em cada dia e dia de quarta-feira vocês têm 1 hora aula com o professor Assis Walter, né? Vamos partir para o nosso slide? A gente acha 1 hora muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, 1 hora passa bem rápido, né? Então nós temos que aproveitar o máximo possível para que você aí, nosso querido aluno do canal Educação, saia ganhando, né? Para que você aí, nosso querido aluno do canal Educação, né, tenha o melhor aprendizado e o máximo, né, aprendizado possível, né? Pelo YouTube, deixa eu ver quem que está conectado pelo YouTube. Será que a galerinha aí de Isaías Coelho, né, e a galerinha de Betânia do Piauí está conectada via YouTube? Então, observe que sempre eles estão presentes, né? A galerinha aí de Isaías Coelho, lá da escola, da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, né? E a galerinha de Betânia do Piauí, né? Olha só, partindo aqui para o nosso slide, como vocês podem verificar, né? O slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! E o nosso conteúdo de hoje, geoturismo. Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando aí já algumas aulas. É um conteúdo vasto. A data de hoje, este dia 4 de outubro de 2022, né? 4 de outubro de 2022, nossa primeira aula do mês de outubro. No slide seguinte, né, nós temos aqui o roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, onde nós temos como objeto do conhecimento geoturismo, né? Nós vamos continuar este conteúdo, né? Como objetivo, nós temos identificar as características de cada município com potencialidades econômicas para o turismo. Então, a partir da exposição desse conteúdo, nós esperamos aí que vocês saibam identificar as características de cada município com potencialidades econômicas para o turismo aqui do nosso estado. A nossa aula, né, é uma aula expositiva dialogada, onde nós temos resolução de questões e no final do conteúdo nós vamos ter uma atividade para casa, tá? No slide seguinte, né, como vocês sabem, nós já demos início a esse conteúdo, nós já estamos trabalhando esse conteúdo há algumas aulas. E aí, gente, olha só. A imagem que você observa, né, destaca aí alguns países, e esses países são importantes por quê? Com relação ao turismo. Porque são os países para os quais os brasileiros partem, né? Ou seja, vão em direção ao exterior para visitar. Ou seja, os países que vocês estão vendo aí na tela são os países mais frequentados, né? Para onde os brasileiros mais vão quando a questão é turismo. Então, olha só, os brasileiros que partem em direção ao exterior vão principalmente para... Então, os principais destinos são o Reino Unido, os Estados Unidos, Portugal e Espanha, tá? São os principais destinos aí
nos quais os brasileiros, né, quando vão turismar, né, se dirigem, né? Como vocês podem observar, aqui o Reino Unido, né? Está vendo aqui essa bandeirinha? Aqui o Reino Unido. Né? Do outro lado nós temos os Estados Unidos, tá? Bandeira muito conhecida essa aqui, né? Dos Estados Unidos da América. Logo abaixo nós temos aí a Espanha, né? Olha só a Espanha. E aí, à direita do seu vídeo, no canto inferior direito do seu vídeo, nós temos Portugal, né? Portugal. Então, dois países aí, ou melhor, 3 países da Europa e um aqui mesmo da América, né? Os Estados Unidos, localizado aí na parte norte da América, na América do Norte, e o Reino Unido, a Espanha e Portugal localizados na América, né? Sendo que, no caso aqui da Espanha e no caso de Portugal, são os chamados países ibéricos, né? São os países que ficam ali na chamada Península Ibérica, lá na Europa. E o Reino Unido, né? Eu acredito que vocês devem saber, existe especificamente a Inglaterra, existe a Grã-Bretanha e existe o Reino Unido. Quando nós falamos em Reino Unido, nós incluímos a Inglaterra, incluímos País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Tá? Quando nós falamos só Grã-Bretanha, aí nós só estamos nos referindo à Inglaterra, País de Gales e Escócia. Tá? No caso aí, né, que nós estamos falando, quando nós falamos Reino Unido, aí lembre-se, viu? Quando se fala de Reino Unido, né, nós estamos nos referindo à Inglaterra, à Escócia, ao País de Gales e à Irlanda do Norte, tá? Tranquilo? Então, esses que vocês estão vendo aí na tela são os nossos principais destinos aí quando o assunto é turismo, tá? Quando o assunto é partir para o exterior para conhecer as belezas daquele país, né? E aí, lembrando, nós já observamos isso em outros encontros, que quando se fala de turismo, normalmente a ideia inicial de turismo é aquela questão do curtir, do lazer, da recreação, mas existe vários tipos de turismo, né? Como nós já conhecemos aí, como nós já passamos a conhecer nas aulas anteriores, né? Existe o turismo de recreação e lazer, existe o turismo de negócio, existe o turismo de saúde, isso mesmo, existe o turismo de saúde, existe o turismo de esporte, exatamente, turismo de esporte, e o ecoturismo, tá? Então, são estas as formas, né, de se fazer turismo, são estes os objetivos. De acordo com os objetivos é que nós classificamos os tipos de turismo. Isso vocês já conheceram nas aulas anteriores, né, e no momento aqui nós estamos apenas recapitulando, relembrando. Mas eu acredito, como vocês são bons alunos, né, com certeza vocês já devem ter recapitulado isso aí no contraturno, na residência de vocês, né? Com certeza, né? Não é isso? Lembrando que o ato de estudar não é apenas neste momento que nós estamos aqui, tá? Ou seja, que vocês estão aí assistindo a nossa aula, eu aqui falando, mas o contraturno, ou seja, o turno da manhã, o turno também da noite, né? Quando você tiver lá um momentinho ali vago, 2, 3 horas, você reserva aí para estudar, para relembrar, para fixar melhor aquilo que vocês assistiram no decorrer da semana. Tranquilo? Com certeza você vai sair ganhando em termos de aprendizado. O que não pode é você, né, só pegar ali no caderninho quando for aí para a sala de aula, né, quando for aí para a escola, né, na qual você está assistindo a aula do Canal Educação. Isso não pode, né? Isso não pode porque você não vai lembrar, você não vai aprender o suficiente, né? E aí, quando chegar na véspera da prova, o que é que vai acontecer? Você vai estar sobrecarregado com tanto conteúdo. Nossa, a prova está próxima, eu tenho muito conteúdo para estudar. Se você tiver essa rotina organizada, né? Um dia você reserva lá para estudar geografia e matemática, outro dia você estuda física e história,
No outro dia você estuda língua portuguesa, a parte lá de gramática com química. Se você tiver essa organização, com certeza nas vésperas da prova, quando chegar no dia da prova lá, você vai ter sucesso, você vai ter êxito na sua prova. Não é isso, Daniela? Olha a Daniela aí colocando, dizendo que concorda. Qual é a tua escola, Daniela? Coloca aí no chat a tua escola e o teu município. Tranquilo? Vamos seguir essa recomendação? Pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza que em termos de... E o mais importante, né? Não só tu vai tirar aquela boa nota que todo aluno quer tirar, afinal de contas, o nosso sistema, né? Ele conta com essa pontuação, uma pontuação que você deve atingir até o final do ano, uma pontuação mínima para assim considerar aprovado e partir para a série seguinte. O nosso sistema segue essa forma. Mas o principal é que, seguindo este modelo que eu estou destacando aqui para vocês, né, estou recomendando, o principal é o quê? É o aprendizado, aprender. Ou seja, vai ficar para você, né, vai ficar com você esse conhecimento, não só deste ano de 2022, como nos anos seguintes. É algo que tu vai levar para a vida. Tranquilo? Vamos partir aqui para o nosso slide seguinte. Olha só, galerinha, agora nós vamos passar a conhecer, né? No slide anterior, nós abordamos, nós destacamos os países mais procurados, né, por brasileiro, ou seja, o destino, para onde os brasileiros mais vão quando o assunto é turismo. Quais os países que os brasileiros mais vão conhecer, né? Quando o assunto é turismo. Então, nós destacamos ali o Reino Unido, os Estados Unidos, a Espanha e Portugal. Tá? E agora, nós vamos passar a conhecer, né? Para onde, que parte do país, quais as partes do nosso país, os turistas, né? Aquelas pessoas que vêm do exterior, mais procuram conhecer. Então, olha só, gente. As chegadas internacionais no Brasil somaram aí 6,35 milhões em 2019. Muita gente, né? Pegando esse dado aí de 2019, o Brasil recebeu aí 6,35 milhões de turistas, né? E os turistas vêm, em sua maioria, de quais países? Então, olha só, nós recebemos muitos turistas da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. E as nossas cidades mais visitadas, né, por estes viajantes, quais as partes do Brasil mais visitadas? Quais as cidades mais visitadas por estes viajantes, né? Por estes turistas aí da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, do Paraguai e do Uruguai? Então, nós temos aqui o Rio de Janeiro capital, né? Florianópolis, lá em Santa Catarina, capital de Santa Catarina, Foz do Iguaçu, no Paraná, São Paulo, capital, e Búzios, né? Búzios aí famosa pelas praias. Então, esses são os destinos aí mais procurados, né? Agora, claro que não são apenas esses, né? O Brasil é imenso, o Brasil tem muito a se conhecer, né? O Brasil tem... devido ao quê? Devido à diversidade regional do nosso país, devido à grande extensão territorial do nosso país, o nosso país apresenta uma quantidade enorme de belezas, ok? Pedro Santana, vamos manter aqui a atenção na aula, Pedro. Vamos deixar a Daniela assistir a aula, vamos manter o foco aqui, Pedro. O uso do chat, galerinha, o uso do chat é para fins educacionais, tá? O uso do chat é para fins educacionais, ou seja, você vai participar, mas dentro da aula, dentro do contexto da aula, tranquilo? Então, gente, esses são os principais destinos, né? São as principais partes aqui do nosso país procuradas por turistas que vêm de outras partes do mundo, tá? Então, esses turistas aí que saem da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, né, se deslocam aqui para o Brasil, e no Brasil os locais mais visitados são exatamente o Rio de Janeiro, capital, Florianópolis, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, no Paraná, Búzios, no Rio de Janeiro e São Paulo, capital. Tá?
Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Agora, como nós já destacamos, né, não são apenas estas partes aí do Brasil que são procuradas. Né? Aqui no Nordeste, apresenta uma variedade muito grande de riquezas naturais, né? Ou seja, o Nordeste tem um enorme potencial turístico, tá? E aí nós temos como destaque Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, nós temos aqui no Ceará, Jericoacoara, o nosso Piauí, a parte do Delta, né? O Delta do Parnaíba, né? É uma área muito bonita, né? E o nosso Piauí não se restringe apenas ao Delta, né? Apenas essa parte litorânea, destacando aqui belezas referentes ao litoral, mas como no nosso estado nós temos um grande potencial para o ecoturismo, né? Um grande potencial aí para esse turismo no sentido de contemplação da natureza. Nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos aí o Parque Nacional de 7 Cidades, né? Nós temos o Parque Ecológico Cachoeira do Urubu. Então, todos são pontos turísticos aqui do nosso Piauí. A nossa própria capital tem o Parque Municipal, o Parque Municipal aqui da Floresta Fóssil, que nós já destacamos em aulas anteriores, né? Todos são pontos aí que têm potencial para atração turística. E lembrando que o turismo, ele tem o quê? Ele tem esse grande potencial, essa grande finalidade, né? De, para aquele país, para aquele local que tem o turismo como ponto forte, aquele local vai atrair o quê? Vai atrair divisas, né? Afinal de contas, esses turistas que chegam naquele local, eles vão gastar. Eles vão se hospedar num determinado local, eles vão usar o transporte, tá? Eles vão consumir, eles vão comprar determinados artigos que encontrados naquele local onde eles estão. Ok? E além do fato do turismo gerar o quê? O turismo, para aquele local, né, que tem o turismo como atividade forte, o turismo é uma fonte geradora de emprego, galera, emprego aí que o nosso Brasil, né, nos últimos anos aí vem sofrendo bastante com o desemprego. Então essa palavrinha aí é muito importante, ou seja, o emprego, né, é o sonho aí de muitas pessoas, já que o nosso país, infelizmente, aí vem sofrendo com um alto índice de desemprego. Tranquilo? Podemos avançar? Então, olha só, com relação ainda a esse slide, né, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Agora, não são mais os países, né, e nem as cidades brasileiras que recebem os turistas. Eu chamo a atenção de vocês exatamente para esse dado aqui. Olha, só para vocês observarem, aí, em 2019, né, o nosso país recebeu aí cerca de 6,35 milhões de turistas. Agora imagina aí, galerinha, se o nosso país tivesse uma infraestrutura melhor. Imagina se o nosso país tivesse segurança. Vocês sabem, né, que a segurança aqui no nosso país, como todo o nosso Brasil, a União, né, deixa muito a desejar, né? O nosso país ele tem índices aí de criminalidade bem elevado. E aí, detalhe, só quem sabe disso não são apenas os brasileiros, viu? Ou seja, esses dados, né, não é apenas os brasileiros que têm conhecimento, não, viu? Pode ter certeza que lá no exterior eles também têm conhecimento, eles sabem dessa alta criminalidade que existe aqui no Brasil. E aí, o que é que acontece? Infelizmente, a imagem do país fica manchada, né? O país fica estigmatizado, fica visto como um país que tem uma alta criminalidade, um país que não oferece segurança aos turistas. E aí, moral da história, conclusão, isso termina o quê? Isso termina afastando o turista do nosso país. É por isso que eu chamei a atenção de vocês para esse dado. Apesar de todos esses problemas, né, apesar dessa problemática que nós estamos destacando aqui, o país ainda conseguiu atrair aí nesse ano de 2019, né, mais de 6 milhões, não é 6 mil, é mais de 6 milhões de turistas, tá?
Tranquilo? Próximo slide. Ó. Olha só. No slide seguinte, nós temos uma questãozinha, né? Nós temos aqui o nosso exercitando, a nossa sessão de exercícios, onde você pode verificar aqui na primeira questão que, no Brasil, cidades de porte médio, com padrão de vida considerado adequado, têm atraído milhares de pessoas nos últimos anos, especialmente trabalhadores qualificados. Uma das cidades que possui essas características, além de serviços e infraestrutura ligados ao turismo de sol e praia. Então, observe, finalzinho aqui. Além de serviços e infraestrutura ligados ao turismo de sol e praia, né? Dentre as alternativas abaixo, qual é esta cidade, tá, que apresenta essa boa infraestrutura, né, esses serviços ligados aí ao turismo de sol e praia? Letra A, Florianópolis, Santa Catarina. Letra B, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Letra C, Presidente Prudente, São Paulo. Ou letra D, Vitória da Conquista, Bahia. E aí, galerinha? Olha aí, o Pedro Santana parece que já respondeu, Pedro? É a letra A mesmo? Concordam com o Pedro? A galerinha aí de Alvorada do Gurgueia, olha só, Alvorada do Gurgueia, né? Não tinha visto a Alvorada do Gurgueia na nossa última aula. Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5. Boqueirão 3, Canto do Buriti 1, Jerumenha 3, Redenção do Gurgueia 3 e São João do Arraial 1. De vez em quando eu menciono os polos, galera, é convocando vocês a participarem, viu? Ou seja, né, não apenas o professor ficar mencionando, falando, mas também convocando vocês a participarem. Alguma pergunta, coloque no chat. Não conclua a aula ficando com dúvidas, tá? Não vão julgar a pergunta de vocês. Ah, minha pergunta pode parecer bobo. O polo tal vão ficar tirando onda, vão ficar sorrindo. Não, não pense dessa forma. Esse momento que nós estamos agora é o momento mesmo para aprender, é o momento para tirar dúvidas, tá? O que você não pode errar é no dia da avaliação. Lá, no dia da avaliação, você não pode, pelo menos não é recomendável, né? O erro. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Olha só. Primeira questão, no Brasil, cidades de porte médio, com padrão de vida considerado adequado, têm atraído milhares de pessoas nos últimos anos, especialmente trabalhadores qualificados. Uma das cidades que possui essas características, né, além de serviços aí e infraestrutura ligados ao turismo de sol e praia, é exatamente, galerinha, Florianópolis, tá? Letra A. Florianópolis resolve aqui a nossa primeira questão. Tranquilo? Podemos avançar? Ou seja, é uma questão que a resposta ela é bem direta, tá? Inclusive, muitos argentinos gostam muito lá de Florianópolis, né? Visitam muito Florianópolis. A nossa segunda questão diz o seguinte: um viajante que vai se dirigir a algum ponto da área assinalada no mapa. A área assinalada no mapa, galera, é essa área que você vê em negrita, essa área que você vê mais escura no mapa. Então, esta é a área em destaque. Então, olha só. Um viajante que vai se dirigir a algum ponto da área assinalada no mapa deve considerar que é uma faixa, letra A, marcada por invernos rigorosos, com temperaturas médias mensais abaixo dos 20 graus Celsius, ou seja, 20 graus Celsius negativos. Letra B, com elevadas médias térmicas e altos índices de precipitação atmosférica. Precipitação, lembrar de chuva, neve. Letra C,
sujeita a terremotos e vulcanismo, situada no contato entre placas tectônicas. Ou letra D, caracterizada por extensas planícies com savanas tropicais e longa estação seca. E aí, galerinha? A, B, C ou D? Um viajante que vai se dirigir a algum ponto da área assinalada, olha só, a área assinalada é essa área aqui que você está observando no mapa, essa faixa, tá? Essa faixa aqui que ela compreende aqui da América do Norte, ó, pegando aqui um pouquinho do Alasca, ou melhor, pegando aqui o Alasca, né? Um pouquinho aqui do Alasca, parte do Canadá, dos Estados Unidos, descendo aqui pelo México, né? Seguindo aqui pela América Central, entrando aqui na América do Sul pela Colômbia, né? Seguindo aqui pelo Peru, Chile, até chegar aqui nessa parte final. O que existe, né? O que representa essa faixa aí? Por que o turista tem que observar exatamente os países, né, que são compreendidos, que estão localizados nessa faixa? Os países por onde essa faixa passa. Por que o turista tem que estar atento? Olha, você já deve ter ouvido aí nas aulas de geografia que o nosso planeta, né? O nosso planeta, ele tem esse formato esférico, apesar dele não ser uma esfera perfeita. Por quê? Porque há um achatamento nos polos. Então, o nosso planeta, ele tem um formato, dá-se o nome do formato do nosso planeta como geóide, né? Então, o nosso planeta, é errado dizer que o nosso planeta é esférico. Não, não é esférico. Nosso planeta é uma geóide. Por quê? Não é esférico por quê? Porque a esfera ela é toda perfeitinha. Tá? A geóide não. É exatamente em decorrência do fato do nosso planeta ser achatado nos polos. Tá? E aí, com relação ao nosso planeta, o nosso planeta ele também não é todo lisinho, né? O nosso planeta, ou seja, comparando até com o ovo, o nosso planeta ele não é todo uniforme como o ovo. O nosso planeta ele apresenta o quê? Fragmentações, divisões. Imagine um ovo rachado. E aí, galerinha, cada parte daquela, você vê o nosso planeta, né, com essas rachaduras, cada parte corresponde ao quê? Corresponde às chamadas placas tectônicas. Então, por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil está aqui na América do Sul, né? E aí o Brasil, né, aqui na América do Sul, que tem uma placa, né? O Brasil está numa placa chamada de placa sul-americana. Sul-americana. O Brasil, em decorrência de ficar praticamente no centro dessa placa, ele não é atingido por terremotos. Aqui e acolá ocorre algum tremorzinho, mas é nada comparável, por exemplo, ao que já ocorreu no Chile, ao que já ocorreu no México, tá? Exatamente em decorrência da localização que o nosso país está. O nosso país fica ali no centro da placa. Então, quando a placa se movimenta, em decorrência do nosso país ficar no centro da placa, o nosso país, nós não sentimos aqueles tremores, como, por exemplo, quem mora no Chile e no Peru sente. Por quê? Porque quem mora ali pelo Chile, pelo Peru, eles já estão mais próximos do quê? Da área de contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Ou seja, exatamente da área onde ocorre o choque. Então, nessa parte, os países que ficam localizados nessas áreas de contato entre uma placa e outra, esses países sentem com os tremores com muita intensidade. E aí, o que nós chamamos a atenção com relação a essa faixa, né, essa parte escura que você vê no mapa, é porque essa faixa aí, ela é uma área sujeita, né, como consta aqui na letra D, sujeita a terremotos e vulcanismo. Ou seja, sujeita à ocorrência de tremores de terra e sujeita
né, a existência de vulcões, né? Ou seja, sujeita a terremotos e vulcanismo, situada no contato entre placas tectônicas. Tá? Então, essa área aqui, essa faixa, ela é exatamente, né, representando uma área de contato entre uma placa e outra. Aí, o que acontece? Um viajante que vai se dirigir a algum ponto desta área aqui que nós estamos observando, deve considerar o quê? Ele deve pensar, olha, eu vou viajar, eu vou sair aqui do meu país, mas para onde eu vou, lá é uma área sujeita ao quê? Vou ter que ficar atento. Lá é uma área sujeita à ocorrência de terremotos. Lá é uma área que tem vulcanismo ativo. Então, se lá é uma área sujeita a terremotos, né? E o terremoto tem o seguinte detalhe: o terremoto, né, como previsão de chuva, né, a previsão do tempo, nós temos uma ideia mais ou menos, né, se as chuvas vão ocorrer ou não. Terremoto ainda não foi encontrado uma forma de previsão de terremoto. Terremoto ocorre de repente, de uma hora para outra. Tá? De uma hora para outra. É diferente da movimentação atmosférica, que aí os meteorologistas estão sempre acompanhando, né? E aí eles fazem aquela previsão do tempo, e aí eles nos dão ali aquela informação da previsão do tempo para determinados dias, mostrando se vai chover ou não, onde é que vai fazer sol, tá? Não, no caso de terremotos, nós não temos essa previsão. Então, quando ocorre é de repente. Aí é onde está o turista, ao se deslocar, né, aqui para essa porção dos Estados Unidos, essa porção aqui é dos Estados Unidos, para essa porção aqui do México, para essa porção aqui do Chile. Então, o turista tem que ter noção que ali é uma área sujeita a tremores, né? É uma área que oferece o quê? Oferece um certo risco, tá? Já que vocês sabem, já devem ter acompanhado nos meios de comunicação que áreas de tremores, ou melhor, quando ocorrem terremotos, né, dependendo da intensidade, infelizmente, muitas vidas são perdidas, né? Muitas pessoas morrem em decorrência daquela catástrofe natural. Ok? Bom, segunda questão já está resolvida, né? Eu acredito que vocês entenderam. Agora vamos partir aqui para o nosso próximo slide. Segunda questão, alternativa correta, a letra C. Vamos partir aqui para o nosso próximo slide, onde vocês podem verificar aqui, falando sobre o geoturismo, né? E o geoturismo, gente, ele é um tipo de turismo realizado em áreas naturais, né? Terra. Então, o geoturismo é um tipo de turismo realizado em áreas naturais, tá? Também pode ocorrer em espaços urbanos. E aí, olha só, o geoturismo é um tipo de turismo realizado em áreas naturais com fins sustentáveis, né? Que se conecta com outras formas de turismo, né? Como, por exemplo, o ecoturismo. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro? Então, observe aí que o geoturismo, ele tem essa característica, né? Ele é um tipo de turismo, mas veja bem, o que caracteriza o geoturismo é exatamente o fato do geoturismo ser um tipo de turismo realizado em áreas naturais, né? Porém pode ocorrer em espaços urbanos, e aí ele tem essa finalidade sustentável, né? E se conecta a outras formas de turismo, né? Como o ecoturismo. Então, olha só, ressaltando que a geodiversidade condiciona a biodiversidade, tá? E aí, esse geoturismo, ele se conecta aí com outras formas de turismo, como o ecoturismo, turismo de aventura, tá? Turismo cultural. Então, essa é a característica do geoturismo, né?
que esse geoturismo ele é um tipo de turismo realizado em áreas naturais, tá? Podendo também ocorrer em espaços urbanos, ele tem essa finalidade sustentável, né? Ou seja, é o fato de se explorar, de se usar uma determinada área, mas sem exaurir seus recursos, tá? É usar aquela área de uma forma, tá? Que aquela área, né, possa ser usada, possa ser explorada por nossas gerações futuras, né? Ou seja, usar aquela área sem ser de forma predatória. Tranquilo? Resumindo, usar aquela área sem destruir aquela área. Lembrar que as nossas gerações futuras, os nossos herdeiros, né, também vão poder contemplar, né, poder explorar aquela área. Tranquilo? Vamos avançar para o nosso próximo slide. Alguma pergunta? Olha só, no nosso slide seguinte, o geoturismo ele pode ser definido, né, como uma forma de turismo sustentável que objetiva o quê? Valorização e conservação da geodiversidade. E aí esse geoturismo ele busca, né, a partir da educação e interpretação ambiental, sensibilizar os turistas, né, sobre o quê? Sobre a importância, da conservação dos elementos aí da geodiversidade, né? Assim como busca beneficiar as populações locais. Então, nesse geoturismo, o legal de se praticar ele é que você não vai apenas ficar na contemplação, você vai passar a conhecer, né? Ou seja, vai ser uma forma de estudo divertida. Você vai ganhar com aquela beleza, com a contemplação, e vai ganhar com o conhecimento daquela área. Tranquilo? E aí você vai, olha só, o geoturismo ele pode ser definido aí como uma forma de turismo sustentável, ou seja, explorar aquela área, usar aquela área, mas sem exaurir os recursos, tá? Ou seja, usá-la de uma forma que as gerações futuras também vão poder usar, ou seja, aqueles que ainda estão por vir, né, os nossos herdeiros, ainda vão encontrar essas belezas aqui. Então, isso é o que se caracteriza como sustentável, tá? E aí, veja bem, ele objetiva a valorização e a conservação da geodiversidade, ele busca, a partir da educação e interpretação ambiental, sensibilizar os turistas sobre a importância da conservação dos elementos da geodiversidade, dos elementos da natureza. E além disso, ou seja, as populações locais que vivem naquela área, os nativos, também vão ser beneficiados. Inclusive até o dono daquela área vai ser beneficiado. Ele vai conservar aquela área, não vai explorar, mas se explorar, que seja muito pouco, e aí ele vai terminar ganhando com o quê? Com a prática do geoturismo, com a visita de pessoas, né, contemplando aquela área. Tá? Ele vai ganhar financeiramente desta forma. Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, acho que ficou claro, né? Turismo enquanto ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, tá? Então, olha só, gente, o turismo tem representado, nas últimas décadas, uma das mais promissoras atividades econômicas mundiais, tá? Gerador aí de postos de trabalho exatamente, que hoje em dia está muito difícil, né? E de divisas, né? Ou seja, geração de renda, din-din. O turismo gera atividades aí, né? O turismo ele gera atividades indiretas, né? Que atingem os mais variados setores da economia, né? Desde a indústria até a agropecuária, tá? Porém,
O turismo, como nós já destacamos aqui em outros encontros, ele está no setor terciário, tá? O setor terciário da economia. Lembrando que o setor terciário da economia é aquele representado por atividades referentes ao comércio e aos serviços. E o turismo está nesse setor terciário. Primário, agricultura, pecuária, pesca, extrativismo mineral, vegetal. Secundário, indústria, construção civil. E o terciário, comércio, serviço. E dentro do terciário, lembre-se que está o setor, né, turístico, ok? Então vejam só, o turismo ele tem representado aí nas últimas décadas uma das mais promissoras, né, ou seja, uma das atividades econômicas, né, que tem mais potencial para gerar o quê? Para gerar postos de trabalho, assim como adquirir riqueza, né? Gerar riqueza para aquele país. Lembrando que tem muitos países na composição do PIB, do Produto Interno Bruto, onde se tem o turismo como um elemento muito importante na composição do PIB daquele país, do Produto Interno Bruto daquele país. Ou seja, da soma de todas as riquezas produzidas por aquele país. Isso significa dizer que na soma de todas as riquezas produzidas por aquele país, grande parte dessas riquezas vem de onde? Da atividade turística, do turismo. Ok? Ah, professor, e a indústria, a pecuária, a agricultura? Nem todo país é forte industrialmente, nem todo país é forte em termos agrícolas. Nem todo país, né, teve a sorte, vamos dizer assim, de ter as características do Brasil, as características naturais do Brasil. O Brasil, em termos de agricultura, aqui não é exagero, né, aquela parte lá da carta, né, aquela carta histórica, né, aqui em si, plantando, tudo dá. Não, essa parte aí não é exagero não, viu? Realmente aqui no Brasil, em si plantando, tudo dá. Não é à toa que o nosso Brasil, em termos agrícolas, é uma potência. Agora eu quero chamar a atenção de vocês que nem todo país teve a sorte de ter essas características. Então tem que ter outros setores para cobrir, vamos dizer assim, esse ponto fraco. Tá? Olha só, o turismo gera atividades indiretas que atingem os mais variados setores da economia, desde a indústria até a agricultura. No entanto, estão localizados aí no setor terciário, né? No caso, o turismo. Tá? O turismo é capaz de gerar grandes benefícios socioeconômicos para o país, né? Como foi e tem sido em outros países. Tá? Porém, observe muito bem esse finalzinho, olha só, mas somente baseada em um processo planejado, tá, viu? Mas, ou seja, o turismo é capaz de trazer grandes benefícios socioeconômicos para o Brasil, como foi e tem sido em outros países, né? Mas com esse seguinte detalhe, mas somente e baseado em um processo planejado. Em um processo planejado e na criação de uma infraestrutura, né, para aquele país naquele país que vai receber os turistas. Ok? Segue o jogo. Próximo slide. Conservação do meio ambiente. Turismo também é importante para a conservação do meio ambiente, viu, galera? O crescimento da atividade turística é indispensável para a economia do país, porém, deve ser feito de maneira planejada e sustentável, tá? Respeitando o meio ambiente, visando a garantir a harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental, né? De modo que a atividade se desenvolva em função do homem e não às custas dele. Tranquilo? O desafio de muitas localidades turísticas é encontrar, agora veja só, o desafio de muitas localidades turísticas é encontrar formas de equilíbrio entre os interesses econômicos que o turismo estimula
e um desenvolvimento da atividade que preserve o meio ambiente. Aí é onde está a questão, né? Ou seja, encontrar essa forma de equilíbrio na qual, né, possa conciliar, né, os interesses aí econômicos com a preservação do meio ambiente. Ok? Como nós falamos, né? Ou seja, utilizar, explorar aquela área, mas lembrando das gerações futuras, né? Lembrando dos nossos herdeiros, né? Lembrando para aqueles que, digamos, lembrando para algo 30, 40 anos depois. Lembrando para que 30, 40 anos depois aquilo ali ainda exista. Por quê? Porque se não se explorar de forma sustentável, de forma racional, 30, 40 anos depois, aquilo não existirá mais. Moral da história: feriu a natureza e perdeu algo de onde se poderia tirar proveito econômico. Ok? Estão compreendendo? Tudo claro? Então, olha só, gente, nosso slide seguinte, né? Aí você vê no slide seguinte, né, assim como toda atividade econômica, o turismo gera pontos positivos e negativos, né, no local onde ele acontece. Então, assim como toda atividade econômica, o turismo gera pontos positivos e negativos no local onde ele acontece. Então, vamos ver que pontos positivos e negativos são esses. Olha só, começando aqui pelos pontos positivos, né? Começando aqui pelo lado bom. Positivos. Quais são os pontos positivos aí do turismo? Geração de empregos, geração de rendas, aumento de divisas em moeda estrangeira. Tá? Dinheiro, né? Aumento de dinheiro, geração de... O turista chega naquele local, como nós já destacamos, ele vai consumir, né? Vai comprar, vai pagar o transporte, vai pagar a hospedagem, ou seja, ele vai gastar. Aumento da arrecadação de impostos, né? Ou seja, aquele local que recebe o turista, e aí analisando seja em esfera municipal, estadual, federal, vai ter o quê? Vai ter essa arrecadação de impostos ampliada. Criação e desenvolvimento de empresas, a partir do turismo. Empresas, né, que vão trabalhar com a atividade turística. Empresas que vão auxiliar, né, no turismo. Uma empresa de transporte. Um estabelecimento de hospedagem. Descentralização de riquezas, né? É outro ponto positivo. Diversificação da economia. Maior distribuição e circulação de renda. Aumento da renda per capita. O que é renda per capita? Renda per capita é obtida, né? Quando você pega o PIB de um país. O que é o PIB de um país? Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas naquele país. É a soma de todas as riquezas produzidas no setor primário, terciário e secundário. E aí você pega aquele montante e divide pela população, pelo total populacional. Ao dividir pela população, o resultado é a renda per capita, a renda por cabeça. Per capita quer dizer por cabeça. Expansão das oportunidades locais. E finalizando, a atração de investimentos diversificados. Nossa, ali é bem forte no turismo, né? Quem está fora, quem está de longe observando, né? Aí vê aquele local, nossa, ali a atividade turística é forte. Eu vou colocar uma empresa lá. A atividade turística é forte, mas eu estou observando que tem poucos hotéis, pouco restaurante para atender aquelas pessoas. Vou empreender, vou instalar um restaurante naquela área. Aquela área é forte no turismo, mas a maior quantidade de restaurantes e hospedagem só fica num determinado local.
Essa outra parte que poderia ser explorada está carente. Não, vou aproveitar essa outra porção aqui. Vou instalar aqui um eco hotel, né? Tranquilo? E os pontos negativos? Os pontos negativos, galerinha, olha só. É essa parte aí da especulação imobiliária, né? Ou seja, utilizar extensões de terra, utilizar imóveis, ou seja, fazer uso de terras e imóveis, mas apenas esperando o quê? Apenas esperando ele se valorizar. Ele aumentar o valor. Então fica aquela grande extensão ali de terras, fica aqueles imóveis ali sem uso. Mas sem uso por quê? Porque quem comprou, quem é o proprietário, está esperando o quê? Valorização. Tá? Aí quando o preço sobe de valor, aí ele termina vendendo aquela área. Outro ponto, aumento da economia informal é o ponto negativo, né? A economia informal é aquela economia formada aí por aquelas pessoas que trabalham, né? Em atividades na qual o Estado não arrecada, né? Pessoas que trabalham em atividades onde ele não tem carteira assinada, tá? Não tem direitos referente à Seguridade Social. Ok? Exemplo, camelôs, ambulantes, tá? Fazem parte aí da economia informal. Aumento do custo de vida, né? É só observar que os locais aí onde tem um turismo forte, os preços é lá em cima, né? Tudo é caro, infelizmente, é um ponto negativo, né? Aumento do custo de vida. Inflação. Opa, que era para ser uma outra coisinha aqui para destacar. Pronto. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho. Pronto. Especulação imobiliária, aumento da economia informal, já destacamos, custo de vida, aumento do custo de vida, né? Inflação e privilégio de benefícios econômicos. Então, são esses os pontos negativos aí da atividade turística. Mas você pode observar aí na nossa análise que a maior parte é formada por pontos positivos, tá, gente? A maior parte é formada por pontos positivos. E aí a questão do turismo, não imagine o turismo só em questão de praia, tá? Só em questão de cidades litorâneas, não. Cidades do interior também podem ser aproveitadas, né? E devem ser aproveitadas na exploração turística. É só lembrar que existe o ecoturismo. Então, talvez a beleza natural que você tem em um determinado município, que talvez aí você, por ver constantemente, não dá valor, aquela área natural, aquela beleza, desta área natural, desta beleza que vocês têm aí, e que, como nós destacamos, por ver todo dia, por já fazer parte aí do seu cotidiano, não dá tanta atenção, valor, mas poderia ser aproveitado, aproveitado aí para a visitação de pessoas de fora, né? Pessoas de outras partes, né? Pessoas que vivem numa área, né, em que as características naturais são diferentes das nossas. Os europeus, eles contemplam tanto aqui muitas partes do nosso país, mas é exatamente devido às características naturais lá da Europa sendo diferentes aqui do nosso país, né? Lá a maior parte, floresta é uma área de clima temperado, floresta temperada. Aqui é um país tropical, é um país que apresenta vários tipos de clima. Ou seja, nós temos belezas naturais que para eles, né, é diferente, né? É novo. Então aquilo ali poderia ser aproveitado para o quê? Ganho turístico. Tranquilo? Aí quem mora na área, isso aqui, essa coisa feia aqui, não. Para ele,
que já mora ali há muito tempo, ele pode ter essa visão. Mas, como eu estou destacando, para aquelas pessoas que não são dessa região, dessa área, desse município, para eles, aquilo ali é novo. Então, é só o poder público municipal trabalhar essa parte, como nós destacamos anteriormente, tem que ter um planejamento. Tá? E aí explorar essa riqueza turística que com certeza aí o município de vocês deve apresentar. Tranquilo? Alguma pergunta? Os nossos amigos aí de Alvorada do Gurgueia 2, Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Canto do Buriti 1, Jerumanha 3, Redenção do Gurgueia 3 e São João do Arraial 1. Tá claro? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Na próxima aula nós vamos iniciar a partir deste slide que vocês estão vendo aí na tela. E nós vamos conhecer mais, destacar mais, né? Falar mais sobre o turismo. E aí nós vamos entrar especificamente na parte referente ao nosso Piauí. E aí vocês vão ver o quanto o nosso Piauí é rico, né? Tem a oferecer em termos de turismo. Ou seja, tem um grande potencial turístico, ok? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Obrigado pela participação, pela presença de vocês.